Como a sua empresa está utilizando as tecnologias que estão acelerando a transformação digital? Olá, eu sou Tarso Strutzel, co-criador do método Accelerate da Aeroeducação, e esse é o nosso canal para fomentar a capacitação de empresárias e empresários. Atualmente a gente está vivendo talvez um dos cenários mais difíceis que o empresário já enfrentou. A gente tem crises econômicas, polarização política, um ambiente de complexidade como nunca se viu antes, consumidores cada vez mais exigentes e as tais tecnologias disruptivas surgindo o tempo todo e deixando todo mundo maluco. É um grande período de instabilidade. Isso não é somente no Brasil, é no mundo inteiro, justamente por conta da transformação digital. Como eu já falei em outros vídeos e conteúdos que eu costumo publicar, não é uma modinha, não é uma buzzword do mundo corporativo, é uma nova era em que o mundo está entrando e que é potencializada por uma série de tecnologias digitais, mas que não se refere somente a tecnologias. Se refere a mudanças de comportamento em geral, tá? Obviamente as tecnologias, elas são o principal catalisador. Por conta dessa grande mudança, dessa grande transformação, né, de mudança de era, inclusive, eu costumo dizer que 2019 foi o último ano parecido lá com o século 20. Daqui para frente, a gente começou efetivamente o século 21, que é caracterizado por ser um ambiente de incertezas, um ambiente complexo. Isso te assusta? Bom, atualmente muitos empresários e empresários estão realmente desnorteados com tantas tecnologias emergentes que modificam severamente o mercado, como tudo funciona. O que mais assusta, ou deveria assustar, os donos de empresas, é que os consumidores eles estão se familiarizando com todas essas tecnologias muito antes das empresas. Com isso, a exigência por experiências de consumo mais ricas, mais impactantes para o consumidor, elas crescem enquanto pouquíssimas empresas conseguem realmente acompanhar essa mudança toda. E isso não acontece somente com micro e pequenas empresas. Muitas das grandes corporações também estão enfrentando e passando por esse problema. E aí, como o empresário deve agir para não perder esse bonde e ver o seu negócio fechar? A melhor arma contra o medo é a informação. E nós estamos justamente na era da informação. E no cenário atual, não basta apenas consumir informação. É necessário ficar muito bem informado e atualizado com o que é realmente útil no meio de tantas distrações, no meio de tanto conteúdo que não é necessariamente aproveitável. Então eu quero usar esse canal para desmistificar e até para explicar algumas tecnologias que a sua empresa, de qualquer porte, já deveria estar utilizando. Eu insisto nisso porque todos esses recursos que eu vou mencionar aqui são acessíveis a microempresas, pequenas empresas, profissionais autônomos, e o meu objetivo é que você entenda essas tecnologias e comece a implantar na sua empresa, no seu negócio, o quanto antes. Então vamos lá. Vamos começar falando de cloud computing, computação em nuvem. Essa é uma coisa que se fala muito. Basicamente é uma tecnologia que usa conectividade de alta velocidade, ou seja, a banda larga e a grande escala que a internet disponibiliza com recursos de TI. Ou seja, armazenamento de dados, arquivos, redes, aplicações em ambientes compartilhados, que são servidores remotos. Tá? Isso tudo é disponível sob demanda, ou seja, o quanto você precisa, em qualquer lugar, independente da plataforma, sem ter que investir em equipamento físico. Então, basicamente é trocar aquele servidor que você tem na empresa, a salinha de TI com os servidores, aquela estrutura toda, por um servidor em nuvem, a computação em nuvem, a cloud computing. É simplesmente isso.
E aí, ok, computação em nuvem, mas que tipo de serviço você pode usar nessa tal dessa nuvem? Existem basicamente três, na verdade não são só três, mas são os três mais factíveis aqui para você que está começando a se inteirar desse assunto. O primeiro deles é o Software as a Service, ou seja, o software como serviço, tem a sigla de SaaS. O que significa? São serviços prontos que, através de aplicações que estão baseadas na web. Então, são serviços que você simplesmente cria uma conta e começa a utilizar. Muitas das plataformas de redes sociais, uma série de serviços que você utiliza, que você simplesmente cria uma conta e começa a usar. São os Software as a Service. Você tem também a plataforma como serviço, Platform as a Service. Então, nesse caso, o provedor de serviço ele fornece um ambiente com alguns recursos que já são pré-instalados e necessários para desenvolver e operar algumas aplicações. E aí, só que a empresa não precisa se preocupar com a configuração e com o gerenciamento da infraestrutura desse servidor. Então, na Platform as a Service, o fornecedor lá vai liberar essa plataforma que já tem serviços pré-configurados e você, como empresário, vai acionar quais serviços de lá daquele servidor você vai utilizar, ok? E o último que a gente vai falar aqui agora é a Infrastructure as a Service, a infraestrutura como serviço. Então aqui você vai ter espaço a um servidor, da mesma forma que você teria um servidor, toda uma estrutura de TI, em vez de estar na sua empresa, você tem a estrutura inteirinha lá remotamente, né, na nuvem. Então, servidores e máquinas virtuais, armazenamento, redes, sistemas operacionais, todo tipo de conectividade que você precisa, você vai ter isso online. E aí a diferença do serviço como plataforma é que aqui, no infraestrutura como serviço, a empresa precisa configurar tudo. Então, obviamente, eu expliquei por nível de maturidade de utilização. Essa última categoria é para empresas que já têm maior maturidade de tecnologia. Para micro e pequenas empresas, certamente vão começar a utilizar os software como serviços, que são os diversos programinhas que já existem baseados online, como RPs, CRMs e todos uma série de programinhas e serviços que você pode utilizar no gerenciamento da sua empresa. Uma outra tecnologia que eu quero trazer aqui são as tecnologias de voz. Você certamente já usa algumas delas no seu dia a dia, por exemplo, as buscas por voz. Quando você vai fazer busca no Google, no YouTube, no Waze, você muitas vezes já deve fazer isso falando com o seu smartphone. Outra aplicação muito intensa já das tecnologias de voz é na utilização em casa, né, nos home. Então a gente já tem as Smart TVs, os gerenciadores de equipamentos eletroeletrônicos, como a Alexa, o Google Home. Então, muita gente já está utilizando isso, né, para ser aquelas casas do futuro, mas isso já é plenamente utilizável e nem tem um custo tão elevado assim. A tecnologia VoIP, que certamente você utiliza também no seu dia a dia, mesmo que você não conheça esse termo, ela começou com o Skype e evoluiu para telefonia IP, para telefonia em nuvem. Existem aparelhos específicos, mas também existem programinhas que fazem essa ligação, essa telefonia, né, por IP, como por exemplo o Skype, que ele perdeu bastante utilização, mas ele ainda ele funciona e tem inclusive soluções corporativas. A gente tem também os chatbots, que são algoritmos mais simples que funcionam por árvore de decisão ou com inteligência artificial, que são basicamente robôs que interagem com os clientes que tenham dúvidas, que estejam acionando o saque da empresa. Então, são esses algoritmos, né, são os robozinhos que vão conversar com o cliente numa primeira instância. Isso funciona por WhatsApp, por alguns mensageiros ou em plataformas próprias. Você certamente também já deve ter utilizado algo desse tipo. Por exemplo, tem muitas pizzarias hoje que você pede a pizza interagindo com o chatbot pelo WhatsApp. E por fim, a gente tem os assistentes pessoais. Esse também está no seu bolso o tempo todo, né, com os smartphones.
Então, os principais exemplos são o Google Assistente, a Cortana e a Siri do iPhone. Uma outra tecnologia, essa aqui é um pouco mais abrangente, não é uma coisa mais tão específica como as que eu acabei de falar, são o RPA, o Robotic Process Automation. Basicamente são tarefas operacionais repetitivas que até então a gente realizava por operadores humanos, né, por pessoas, e que elas passam a ser transferidas para um conjunto de elementos tecnológicos que são conhecidos como robôs. No caso, o robô não precisa ser aquela forma humanoide que a gente vê nos filmes de ficção. Ele pode ser qualquer software, algoritmo, ou até uma estrutura mecatrônica um pouco mais complexa, como aquelas que a gente vê em fábricas, por exemplo. Mas o importante é que todos esses robôs tenham algum nível de inteligência e operem com alguma autonomia, ou seja, eles conseguem trabalhar sem intervenção humana. Uma outra questão importante sobre tecnologias é a integração de sistemas. Talvez a sua empresa já tenha aí alguns softwares que foram sendo comprados e foram instalados ao longo do tempo e alguns deles eventualmente não se conversam entre si. Por quê? Eles não têm integração. Então a integração de sistemas significa justamente a conexão desses sistemas todos e subsistemas distintos para que eles conversem um com o outro e trabalhem funcionalmente juntos de uma forma automatizada. Na prática, significa que quando uma informação é imputada em uma ponta, ela tem que seguir um fluxo automático para todos os departamentos e pessoas certos. Isso envolve, obviamente, planejamento, infraestrutura, arquitetura de informação, customização, otimização, inteligência de dados, governança de TI e uma implementação de outras tecnologias que elas vão se conversando. Então, necessita de um grande planejamento para tudo isso. Justamente para não perder dinheiro e perder recursos com sistemas que não se conversam. Tá? Eu falei superficialmente de 5 tecnologias para que você comece a entender o que cada uma delas faz. Entender como elas podem ser aplicadas na sua empresa. Se você identificou alguma oportunidade com elas, eu aconselho que já comece a correr atrás de mais informações. E você já está num lugar onde você pode obter essas informações. A plataforma Iron é o local ideal para empresárias e empresários buscarem essas informações a fim de melhorar a gestão das suas empresas. O método Accelerate ele tem como objetivo proporcionar um aprendizado autônomo, contínuo e focado nas necessidades cotidianas do empresário. Então confira aqui na descrição desse vídeo o link para você conhecer o método Accelerate e comece a planejar o seu itinerário de autoaprendizado utilizando os recursos da Iron Educação.